Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabiana de inglês e hoje eu vou fazer um videozinho, espero que breve, para explicar um pouquinho sobre o Google Forms e também o conteúdo dessa atividade do segundo bimestre e da primeira quinzena e da primeira atividade que a gente vai realizar nesse bimestre, ok? É bem tranquilo, já vou compartilhar aqui a imagem com vocês, vocês vão ver que é bem tranquilo o Google Forms, ele vai ser disponibilizado no blog da escola, eu também vou mandar nos grupos dos responsáveis e dos alunos, e ele é bem mais prático para preencher do que a gente fazia antes, mandando e-mail ou mandando foto no WhatsApp, às vezes ficava meio confuso, que se preencher vai ficar registrado para o professor, então é só vocês preencherem corretamente. E como funciona? Bom, quando vocês abrirem o link, vocês vão perceber que essa é a atividade de inglês, eu coloquei uma imagem aqui para ilustrar, para vocês se localizarem que atividade estão fazendo. E aqui vai ter o nome, né? Atividades de inglês dos segundos anos do ensino médio, segundo bimestre. Então, também procurem, olhem direitinho, isso é referente ao ano de vocês. Se não for, vocês não vão nem achar o nome de vocês aqui. Então, fiquem espertos com a atividade, ok? Eu coloco o meu nome aqui, professora Fabiana, e eu também coloco as informações sobre de onde eu tirei as atividades. Nesse caso, foi o livro São Paulo Faz Escola, volume 2, é a página 231. O nome da nossa escola e o prazo de entrega, se atentem a isso que é muito importante, 14 de junho, ok? Vocês têm 2 semaninhas para fazerem. Bom, se vocês quiserem também acompanhar pelo livro da escola, se vocês têm o livro, quiserem preenchê-la também, mas não deixem de fazer aqui no Google Forms, tem que ser esse online, ok? Bom, como funciona então a primeira parte? Sempre, obviamente, coloquem o nome, tudo que tiver esse asterisco vermelho é obrigatório e todas as etapas serão. Então, se vocês não preencherem, vocês não vão conseguir passar para a próxima etapa, ok? Nesse caso aqui, eu já deixei o nome de vocês preenchido, tem o nome de todos os segundos anos que eu possuo, é o segundo A, o segundo B, onde eu dou aula de inglês, e aí vocês olham na listinha aqui e falam, achei meu nome, clica aqui e passa para frente. Professora, não achei meu nome, foi um problema no sistema, sou transferido. É só clicar em outro e colocar o nome de vocês. Vou colocar aqui como exemplo o meu nome e vocês escolhem a turma referente. Se atentem, coloquem direitinho. Se errar aqui, eu não tenho como dar nota para a pessoa correta, ok? E aí vocês vão clicar em próximo e aí vai aparecer as atividades. Eu vou mostrar a partir daqui, porque esse é o meu arquivo onde eu criei as atividades, ele já está todo liberado. Então fica mais fácil para eu mostrar para vocês, ele é um pouquinho maior também. O tema em si da atividade desse segundo bimestre vai ser Consumerism and Consumption. Então vai ser o consumismo e o consumo. Apesar de 2 palavrinhas parecidas, tanto em português como em inglês, a gente chama de cognato, elas são um pouquinho diferentes. Elas têm a mesma raiz, mas a gente vai ver que é um pouquinho diferente. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês sabem sobre isso? A primeira pergunta é justamente essa. What do I know about consumerism and consumption? Então vocês vão escrever aqui, é um texto de resposta longa, vocês têm que clicar e digitar um pouquinho, tá? No geral eu coloco sempre atividades para clicar, é mais fácil que no Google Forms, mas aqui vocês têm que digitar um pouquinho. Podem escrever primeiro e depois digitar, mas também se atentem aqui a preencher. Podem fazer uma pesquisa na internet antes, podem tentar conhecer os termos, fiquem à vontade. A ideia é justamente para vocês começarem a se integrar à atividade e conhecer esse tema. Segunda questão é, what do I want to know about consumerism and consumption? Então, o que eu quero saber sobre consumismo e consumo? Vocês clicam aqui e escrevam alguma coisa que vocês têm dúvida aí, que depois da pesquisa apareceu alguma questão, vocês podem colocar para eu ir conhecendo o que vocês estão pensando, ok? Bom, uma parte importante aqui é a definição, que vai mostrar, né, como é importante a gente usar um dicionário. Pode ser online, pode ser físico, não importa, mas a gente conhecer o texto, conhecer as palavras ajuda. E aqui a gente vai então ver a diferença entre pollution, consumption and consumerism, as 2 palavrinhas que a gente vai utilizar mais aqui nessa atividade. Essas entradas de dicionário aqui, essas definições foram do Cambridge Dictionary, que está lá no livro de vocês, do São Paulo Faz Escola, e aí eu vou ler, traduzir e a gente tenta preencher, que eu vou mostrando como preencher. Bom, a primeira definição então é sobre pollution. A gente vê que tem aqui a categoria gramatical, né, o noun é um substantivo, e aí define como a damage caused to water, air, etc. by harmful substances or waste.
air/water pollution. Então, a poluição é definida como um dano causado à água, ao ar ou etc. por substâncias nocivas ou qualquer tipo de waste, desperdício, lixo, né? Essas coisas normalmente as indústrias liberam, assim, aquilo que é o que sobra das suas produções. No geral, a gente fala do air ou water pollution, que é a poluição da água ou do ar. Agora vamos ver consumption aqui, que também é um noun, também é um substantivo, e aí ele tem várias definições, vocês estão vendo que vai aumentando, tem algumas coisas mais precisas, e depois vai ter o consumerism, que é bem mais longo e tem várias concepções. Como assim concepções? Depende da perspectiva. Social studies, que seriam os estudos sociais, ou aqui a gente vai ver que tem no sentido politics, ou político, no sentido meio de desaprovação, né, de reprovação, disapproving. Então, vamos aqui no consumption primeiro. De acordo com social studies, ou os estudos sociais, consumption is the using of goods and services in an economy or the amount of goods and services used. O que significa isso aqui? Dá até para traduzir algumas palavrinhas que vocês já devem conhecer, ou porque elas são bem parecidas em português, né? O consumo é o uso de bens e serviços em uma economia, ou a quantidade de bens e serviços usados. Simples, né? Agora vamos ver a segunda aqui. An amount of something that is used or the process of using something. Então é uma quantidade de alguma coisa que é usada ou o processo de usar alguma coisa. É o consumo, consumir, né? E number 3, the process of buying and using goods or the amount that is bought and used. Então é o processo de comprar e usar os bens ou a quantidade que é comprada e usada. Então a gente vê que a poluição é o dano causado, o consumo é basicamente você usar alguma coisa, utilizar ou comprar. Agora vamos ao consumerism, que é o consumismo em si, que também é um substantivo. Na perspectiva política, politics aqui, é the status of an advanced industrial society in which a lot of goods are bought and sold. Então é o estado de uma sociedade industrial avançada na qual um monte de bens, ou vários bens, uma quantidade grande de bens, é comprada e vendida. Number 2, no sentido de disapproving, de reprovação. The situation in which too much attention is given to buying and owning things. Então é a situação na qual é dada muita atenção ao ato de comprar e de possuir coisas. Então, o consumo é você utilizar, é consumir, mas o consumismo a gente vê que então é a questão de ter, a posse, né? É possuir ou usar além do que o necessário. Number 3, the situation when too much attention is given to buying and own things, often things that are not really necessary. Também é uma definição parecida, né? A situação quando é dada muita atenção a comprar coisas e possuir coisas, frequentemente coisas que não são necessárias. Number 4, social responsibility, responsabilidade social. Então, na perspectiva da responsabilidade social, consumerism, o consumismo, é the projection of customers from dishonest business activities and advertising, from unsafe products, and etc. Então, na responsabilidade social, é a proteção dos consumidores de negócios e atividades desonestas e também as propagandas que não são seguras, né, de produtos que não são seguros. E in economics, a situation involving large amount of goods being sold to individuals rather than business, especially when this is very important to an economy. Então, no sentido da economia, o consumismo é uma situação envolvendo uma grande quantidade de bens sendo vendido por indivíduos, a indivíduos, ao invés dos negócios, né, dos business, especialmente quando isso é muito importante para a economia. Então, temos as definições, vimos isso, vocês podem, se não viram o vídeo ou quiserem depois traduzir com mais calma, podem ir ao Google Tradutor, podem ir ao Lingui, esse site aqui que eu gosto muito, lingui.com.br. Vocês podem colocar aqui uma definição, uma palavra, consumption, para entender. Aqui está no português e inglês, mas ele vai aparecer para mim, ó. Tem consumption. O som, tem a pronúncia para vocês praticarem, tem a tradução, tem um exemplo, we are reducing our consumption of water and energy. Estamos reduzindo nosso consumo de água e energia. Então, para vocês compreenderem melhor os conceitos.
E aqui vão ter, então, frases e palavrinhas de acordo com essas traduções que eu passei para vocês, com essas definições mais especificamente, né? Então, vocês vão choose the words from previous activity to the situations below according to the following identification, que eu traduzi aqui para vocês. Vocês vão escolher as palavras que foram da atividade anterior para situações abaixo de acordo com a identificação. Então, vamos ver essa frase aqui, ó. Bottled water very clearly reflects the wasteful and reckless consumerism in this country. Então, a água engarrafada claramente reflete o desperdício e o consumismo imprudente nesse país. E aí, qual que combina aqui de todas essas opções que a gente deu? A gente está falando de poluição? A gente está falando de consumismo, que já está na frase? A gente está falando do consumo comum? Então, aí vocês vão lendo, já tem a tradução para facilitar, e vocês vão, no geral, a palavra está na frase, é só para vocês praticarem um pouquinho, ok? Depois, então, dessas frases, falando de situações de pollution, consumption e consumerism, que vocês vão identificar, tem Activity 5. Aqui vai ser um textinho, e nesse textinho a gente vai ver sobre esse Ecological Footprint, ou as pegadas ecológicas. E o que é esse texto, né? What does EF stand for, né? Para que serve? Para que ela luta? Qual causa é essa? E aqui já está falando a definition. The ecological footprint (EF) of a particular population is defined as the total area of productive land and water ecosystems required to produce the resource that the population consumes and assimilates the waste that the production produces, wherever on earth that land and water may be located. Então, basicamente, a definição, essas pegadas ecológicas é definida por uma população particular, cada população tem a sua, e é o total de área de produção que precisa de água, né, do ecossistema de área que é necessário para produzir as fontes, né, para uma população consumir e assimilar também. Bom, basicamente é isso, é o que uma área, uma população produz e precisa de água e de fontes necessárias, né, resources. E eu não vou traduzir tudo, vocês podem traduzir, vocês podem utilizar o Google Tradutor, como eu falei, ou o Lingui, também é muito bom, mas eu quero que vocês também tenham um pouquinho de dedução nessa atividade, ó. Aqui a pergunta diz, ó, it says that the ecological footprint of a population is. Então aqui está dizendo que a pegada ecológica de uma população é. Aí tem as opções, defined as the total area, e por aí vai, the demand for and the supply of nature, e por aí vai. Tem as opções, vocês vão ver aqui o que combina, entendeu? Mais do que traduzir, tentem ver o que faz sentido, mas claro, usem o tradutor, usem o Lingui, e assim sucessivamente. Tem só 3 questõezinhas sobre isso, é bem tranquilo, mas eu quero que vocês deduzam e tentem interpretar esse texto sozinhos, vocês já estão no segundo ano, né? Bom, agora a gente vai falar sobre o environment, ou o meio ambiente. How do you affect the environment? Como você afeta o meio ambiente? E aí são perguntinhas pessoais, não tem certo e errado. Por exemplo, food habit, o hábito alimentar. Então você é o que? Vegan, vegetarian, regular meat eater, heavy meat eater, ou vegano, vegetariano, come carne regularmente, ou você come muita carne, heavy meat eater, né? Vacation, férias, o destino das suas férias é onde? Você traduz e preenche aqui. Tem também os tipos de comida, type of foods, type of readings e por aí vai. Chegando até aqui, então você terminou, congratulations, você tem o meu parabéns, você fez um ótimo trabalho, mas não se esqueçam, precisa clicar no botão de enviar. Se não enviar, eu não recebo, tá bom, pessoal? E se enviar, eu recebo aqui nas respostas com o nome de vocês, todas as respostas, vou corrigir, depois eu mando um feedback, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, não é muito difícil, a questão é só vocês pararem um pouquinho, tentarem estudar, terem paciência, que às vezes a gente tá cansado, vai ter bastante atividade, mas qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, na escola, ok? Fico à disposição. Então, have a good study, espero que vocês tenham um bom estudo, see you, vejo vocês e bye bye!